Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá alívio parcial às tarifas mais altas de produtos do México e Canadá. Suprema Corte Americana determina a volta do apoio à instituição de ajuda humanitária. Falta de opções financeiras dos pacientes triplicou o número de clínicas de saúde populares no Brasil. Começa programa de renegociação de dívidas atrasadas com os bancos do país. Justiça nega prazo maior para a defesa do ex-presidente Bolsonaro em processo sobre trama golpista. Levantamento aponta mais de 11 mil pontes brasileiras com risco de acidentes e até desabamentos. Empresas brasileiras terão que identificar e reduzir fatores que impactam a saúde mental dos trabalhadores. E no futebol feminino do México, uma jogadora fez um gol digno de placa. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo dos Estados Unidos concordou em adiar por um mês a decisão de aplicar uma tarifa de 25% para a importação de produtos do México e do Canadá. A medida foi anunciada depois de um dia de muitas negociações, marcada pelo reflexo das palavras do presidente Donald Trump no Congresso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua política protecionista em um discurso no Congresso norte-americano. Durante sua fala, mencionou países como Brasil, União Europeia, Índia, Coreia do Sul, México e Canadá, alegando que essas nações impõem tarifas elevadas sobre produtos americanos. Como resposta, reiterou sua intenção de adotar as chamadas tarifas recíprocas, programadas para entrar em vigor em 2 de abril. Segundo Trump, essa estratégia teria o objetivo de equilibrar as relações comerciais, uma vez que, de acordo com ele, alguns países aplicam tarifas até 4 vezes maiores que as praticadas pelos Estados Unidos. Trump colocou em prática uma de suas medidas e aumentou para 25% as tarifas de importação sobre produtos vindos do México e do Canadá. Além disso, elevou de 10% para 20% a taxação sobre bens importados da China. Com essa decisão, os Estados Unidos atingiram o maior nível de tarifas de importação desde a primeira metade do século XX, conforme a análise do Laboratório de Orçamento da Universidade Yale. Em resposta, os países afetados anunciaram medidas de retaliação, o que pode gerar impacto significativo na economia americana. Empresas dos Estados Unidos alertaram que o custo adicional das tarifas será repassado ao consumidor, pressionando ainda mais a inflação no país. Com o aumento das tensões comerciais, os mercados financeiros reagiram negativamente, resultando na queda das bolsas e na desvalorização do dólar. Outros governos adotaram postura firme diante das novas taxações americanas. O governo canadense anunciou tarifas de 25% sobre diversos produtos nos Estados Unidos. Caso as tarifas impostas por Washington sejam mantidas, o Canadá poderá ampliar a lista de produtos taxados, chegando a um total de 107 bilhões de dólares em importações americanas. Os Estados Unidos pretendem negociar com o México e Canadá uma possível flexibilização das tarifas, mas a remoção completa das taxas estaria fora de cogitação pelo governo americano. O governo de Pequim informou que aplicará tarifas entre 10% e 15% sobre produtos agrícolas americanos, incluindo soja, trigo, carne bovina e frango. Além disso, o país impôs restrições à importação de bens de 15 empresas americanas e bloqueou as exportações de outras 10 para o mercado chinês. As novas tarifas americanas afetam principalmente setores como indústria química, alimentícia, de transportes, de máquinas e de eletrodomésticos. Trump tem reforçado a intenção de utilizar tarifas como ferramenta para fortalecer a indústria americana e reduzir o déficit comercial. Em fevereiro, Trump assinou decretos que impõem uma taxação de 25% sobre importações de aço e alumínio, começando a valer a partir de 12 de março. O Brasil pode ser um dos países mais impactados pela medida, já que é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos.
As medidas geram preocupação no governo brasileiro, especialmente no setor siderúrgico. Diante desse cenário, o governo brasileiro busca diálogo com a administração americana. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin, solicitou uma reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. A questão das tarifas também se insere no debate interno do governo brasileiro sobre as estratégias para conter os preços domésticos. No entanto, de acordo com fontes envolvidas nas negociações, as medidas adotadas por Trump não devem gerar impacto imediato sobre os preços dos alimentos no Brasil, nem de maneira indireta, por meio de um possível aumento nas exportações agropecuárias. Além dos impostos de importação, Trump tem sinalizado a possibilidade de adotar outras barreiras comerciais, incluindo restrições a produtos farmacêuticos, automóveis e madeira de construção. A União Europeia já foi mencionada como um dos alvos potenciais dessa nova fase de política comercial americana. Trump utilizou suas redes sociais para reforçar sua política comercial. Em uma publicação, incentivou os agricultores americanos a se prepararem para vender mais produtos dentro do próprio país. No entanto, ainda não há informações concretas sobre quais itens serão afetados ou se haverá exceções dentro dessa nova rodada de tarifas. O discurso de Trump no Congresso não tratou apenas de tarifas de importação. O presidente americano também afirmou que vai assumir de qualquer maneira o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. Houve reação. As relações internacionais ganharam um novo capítulo, tendo os Estados Unidos no centro de duas disputas políticas. De um lado, o governo da Dinamarca reagindo a declarações do presidente Donald Trump sobre a Groenlândia. Do outro lado, a China aumentando o tom contra Washington após a imposição de novas tarifas sobre produtos chineses. O ministro da Defesa da Dinamarca deu ênfase ao descartar qualquer possibilidade de que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia. A declaração veio em resposta ao comentário de Trump durante um discurso no Congresso, em que o presidente americano sugeriu que Washington poderia tomar posse do território de um jeito ou de outro. A Groenlândia pertence à Dinamarca, mas possui um governo autônomo e grande importância estratégica por conta das reservas naturais e da posição no Ártico. Por enquanto, existem eleições parlamentares previstas para dia 11 de março, onde o governo local aprovou uma lei proibindo o financiamento estrangeiro a partidos políticos, em uma tentativa de evitar interferências externas. A crise diplomática dos Estados Unidos se intensificou também na relação com a China. A reação veio após o governo Trump aumentar as tarifas sobre os produtos chineses, de 10% para 20%. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, classificou a medida americana como chantagem e declarou que a China está pronta para lutar qualquer tipo de guerra se Washington insistir nas sanções. Trump justificou o aumento das tarifas, alegando que Pequim não estaria tomando medidas suficientes para combater o tráfico de fentanil, um analgésico sintético que tem causado milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos. A resposta chinesa veio com novas taxações sobre produtos agrícolas americanos e restrições para a compra de tecnologia de empresas dos Estados Unidos. A troca de sanções impactou o mercado financeiro, com as bolsas de valores registrando quedas expressivas. O secretário de Defesa americano disse que estão preparados e que o governo seguirá fortalecendo suas forças militares e sua economia para enfrentar possíveis desafios globais. Além das tensões com Dinamarca e China, os Estados Unidos também enfrentam atritos com o Panamá. Isso porque o governo panamenho expressou preocupação com o aumento da influência americana na região, especialmente após Washington aumentar a presença militar próxima ao Canal do Panamá. Autoridades do país alertaram para possíveis impactos na soberania nacional e no comércio internacional, já que o canal é um dos principais corredores marítimos do mundo. O governo dos Estados Unidos também está sob forte observação da justiça americana. Uma decisão tomada hoje representou uma derrota para Donald Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, rejeitou nesta quarta-feira uma ordem do presidente Donald Trump para congelar cerca de $2 bilhões em pagamentos a organizações de ajuda internacional.
Na primeira decisão contra uma ação do bilionário republicano, o tribunal votou por 5-4 para manter uma decisão de um tribunal inferior que exige que o governo faça os pagamentos de contratos que já foram concluídos. Ao assumir a presidência em 20 de janeiro, Trump assinou um decreto congelando a ajuda internacional por 90 dias. Os juízes da Suprema Corte afirmam que o juiz federal que ordenou o restabelecimento dos pagamentos deve esclarecer quais obrigações o governo deve cumprir. O juiz Amir Ali, nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, decidiu no mês passado que o governo americano não suspenderia, pausaria ou de qualquer forma impediria o financiamento da ajuda externa. Trump está decidido a cortar gastos do governo federal com a ajuda do homem mais rico do mundo e maior doador da campanha presidencial, Elon Musk. Um dos objetivos é cortar a ajuda da USAID, que tem programas de saúde e emergência em cerca de 120 países. A Interpol prendeu nos Estados Unidos um brasileiro que estava foragido há mais de 4 anos. O homem estaria envolvido em um esquema ilegal de investimento em criptomoedas que movimentou mais de 38 bilhões de reais. Segundo as investigações da Polícia Federal, Ricardo Gomes da Silva seria um dos principais responsáveis por gerenciar e organizar uma pirâmide financeira liderada pelo faraó dos bitcoins. O esquema atraiu investidores com falsas promessas por mais de 10 anos. O dinheiro seria investido em moedas digitais, as criptomoedas. A área é recente e chama a atenção de quem busca lucrar rapidamente. Mas para quem não entendia a profundidade do mercado, caia no esquema. A organização criminosa foi alvo da Operação Kryptos, no ano passado, que combatia a lavagem de dinheiro internacional. Os investigadores descobriram que o brasileiro usou um passaporte falso e fugiu para os Estados Unidos. A prisão foi realizada com a troca de informações entre a Polícia Federal e a Interpol, que realizaram a captura. O acusado está sob custódia nos Estados Unidos, enquanto o processo para a sua deportação está em andamento. No Brasil, ele responderá pelos crimes e pode pegar até 26 anos de prisão. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, defendeu hoje a ação dos policiais militares que representou a morte de 12 pessoas em Salvador. Segundo ele, a ação foi uma resposta a crimes violentos e terrores cometidos por supostos criminosos contra a população do bairro de Fazenda Coutos. O confronto foi entre policiais militares e suspeitos de integrarem facções criminosas. De acordo com a Polícia Militar, ela foi acionada para atender a uma ocorrência de troca de tiros entre duas facções. No momento em que os policiais chegaram no local, eles foram recebidos a tiros e revidaram, atingindo 12 suspeitos. Esses suspeitos foram socorridos a um hospital do subúrbio, mas não resistiram. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, nessa ação foram apreendidos os seguintes materiais: submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, drogas, além de balanças de precisão e também celulares. A Polícia Civil está investigando toda essa ação. E veja a seguir, falta de opções financeiras dos pacientes triplicou o número de clínicas de saúde populares no Brasil. E começou o programa de renegociação de dívidas atrasadas com os bancos do país. É cada vez maior o número de pessoas que procuram planos populares em busca de atendimento médico no Brasil. Com um cenário como este, quem quer ganhar dinheiro abre as portas porque sabe que terá clientes. O número de clínicas populares no Brasil teve um aumento expressivo de 200% entre os anos de 2010 e 2022.
um crescimento 4 vezes maior do que a média dos demais estabelecimentos de saúde no país. Esses dados divulgados pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde destacam a ampliação desse modelo de atendimento, que se popularizou como alternativa para quem busca consultas e exames a preços acessíveis, sem depender exclusivamente do Sistema Único de Saúde ou de planos de saúde privados. O avanço dessas clínicas ocorre em meio a uma discussão sobre a criação de planos de saúde de cobertura reduzida, que incluem apenas consultas eletivas e exames, sem direito a internações ou atendimentos emergenciais. Atualmente, mais de 70% dos brasileiros da classe C já pagaram ou conhecem alguém que precisou recorrer a serviços médicos particulares por dificuldades de acesso ao SUS. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a fatia da população sem o plano de saúde que buscou atendimento privado aumentou de 10% para 14%. A expansão das clínicas populares tem atraído investidores e gerado debates sobre a regulamentação do setor. Hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar fiscaliza apenas operadoras de planos de saúde, deixando de fora estabelecimentos que cobram diretamente dos clientes. Especialistas alertam para possíveis conflitos de interesse, como a solicitação de exames desnecessários para aumentar os lucros. Diante desse cenário, a ANS abriu uma consulta pública para avaliar a criação de planos de saúde com cobertura limitada, cujo valor deve ficar abaixo de R$ 100 mensais. No entanto, entidades de defesa do consumidor e o Ministério Público Federal manifestaram preocupação com a medida, temendo que a proposta agrave a precariedade do acesso à saúde e deixe os usuários ainda mais vulneráveis em situações críticas. A meia-volta momentânea do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no aumento das tarifas de importação de produtos do México e do Canadá deram o tom do mercado financeiro neste início de semana. A queda de 2,71% na cotação do dólar foi a mais alta desde outubro de 2022. A moeda norte-americana fechou o dia cotada em R$ 5,75 e a Bolsa de Valores subiu 0,2% aos 123.047 pontos. Os consumidores que têm dívidas com bancos já podem participar de um tradicional mutirão de negociação e orientação financeira da Federação Brasileira de Bancos. A ação acontece até o dia 31 de março, sendo voltada à negociação de dívidas bancárias. É possível participar das negociações de maneira remota, por meio dos canais oficiais da instituição financeira credora ou pelo portal consumidor.gov.br. Quem preferir, pode buscar o PROCON participante da região. Mais de 160 instituições estão envolvidas. Os bancos participantes oferecem parcelamentos, descontos no valor da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme a política de crédito. Durante o tradicional mutirão, será possível renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e das demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras. É necessário que as dívidas estejam em atraso, além de não possuírem bens dados em garantia, nem dívidas prescritas. Desde 2019, a ação acontece anualmente nos meses de março e de novembro. Ao todo, mais de 33 milhões de contratos já foram renegociados. Apenas na última edição, realizada em novembro de 2024, 1.750.038 acordos foram feitos. Segundo a Mauri Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, a ação ajuda a prevenir o superendividamento e serve como um canal para a educação financeira dos consumidores por meio da disponibilização de cursos e conteúdo gratuito. Para aqueles que têm mais de uma dívida, a Febraban afirma que é possível renegociar os endividamentos, desde que o consumidor consiga assumir as parcelas. A federação alerta que o mutirão não é indicado para o consumidor protegido pela lei do superendividamento, caso em que os consumidores não conseguem arcar com suas despesas básicas, pois as dívidas fugiram do controle. Outro canal para renegociação é o Serasa Limpa Nome, que tem o atendimento online, presencial e em mais de 10 mil agências dos Correios. Uma cultura que vem ganhando espaço no Brasil e pode revolucionar a produção de biocombustíveis. A carinata, uma oleaginosa semelhante à canola, está sendo cultivada comercialmente em Mato Grosso do Sul e promete ser uma alternativa sustentável para o setor aéreo. A carinata ganha espaço no Brasil, impulsionada pelo compromisso do setor aéreo de zerar emissões até 2050.
Essa oleaginosa, semelhante à canola, é matéria-prima para biocombustíveis e vem se destacando como alternativa sustentável. Em Mato Grosso do Sul, foram 400 hectares experimentais em 2024. Já neste ano, o estado começa o plantio comercial em 25 mil hectares, com expectativa de produzir 500 mil sacas na primeira safra. Ela se adaptou muito bem no estado do Mato Grosso do Sul. As primeiras áreas piloto que a gente teve foi agora em 2024 e ela expressou para nós um excelente potencial. Então, mesmo passando por um estresse hídrico muito forte, ela ainda conseguiu mostrar para nós que ela tem um potencial alto. Então, se a gente pegar anos melhores, com certeza nós teremos grandes produtividades da cultura da carinata. Cultivada no inverno, a carinata tem um ciclo médio de 130 dias e resiste bem às condições climáticas adversas. Segundo a Nucid, multinacional australiana que introduziu a cultura no Brasil, ela se adaptou bem às baixas chuvas dos últimos anos. O Mato Grosso do Sul ela vem passando por um período crítico nos últimos anos. A gente sempre tem uma safrinha com baixo nível pluviométrico, e a carinata, por ser uma cultura originária do deserto da Etiópia, ela tem uma necessidade hídrica muito baixa. Para que ela possa expressar todo o potencial produtivo dela, ela tem a necessidade de 250 milímetros no ciclo todo. Então, a nossa recomendação técnica é que a gente implante ela no final do mês de março ou dentro do mês de março, para que ela consiga florescer num ambiente entre 20 e 28 graus, para que ela tenha um maior pegamento de flor e que tenha uma maior vantagem produtiva. Então, nós temos hoje duas híbridas, que é a Nujet 350, que ela tem esse ciclo, e nós temos a Nujet 400, que ela tem um ciclo mais longo. Então, para algumas áreas, a gente pode estar também recomendando a Nujet 400, que ela é 160 dias o ciclo. Em 2024, o Brasil produziu 10 mil toneladas de carinata, exportadas para a França para fabricar biocombustíveis. A Nucid planeja instalar unidades de esmagamento aqui, para exportar o produto já processado. A novidade tem chamado a atenção de pesquisadores. Para este especialista, a carinata pode ser uma alternativa promissora para a safrinha. A carinata ela tem vindo como uma bela surpresa para nós, como opção de safrinha. Ela, além da tolerância seca muito boa, né? Ela é uma cultura que tem uma raiz pivotante muito agressiva. E mesmo em solos de média fertilidade, né, onde algumas culturas de safrinha têm dificuldade de se adaptar, ela tem um bom comportamento. Então, esse aspecto ele é muito importante, é quase básico para um período de pouca chuva. Produz uma quantidade de massa na parte aérea muito boa. Então, isso aí são dois aspectos positivos, para o solo e para a parte aérea. Então, e aí no momento que ela produz o grão também, ela atinge o aspecto técnico, né, de ser uma cultura para rotação de culturas, para cobertura do solo, e tem uma parte econômica também que ajuda a viabilizar a cultura, tornar ela atrativa para o produtor. Mais um bom exemplo, a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, implementou recentemente um programa de reciclagem que aumentou em 250% a produção da empresa. O projeto tem o objetivo de fortalecer o processo de logística reversa na região. A estratégia aposta em capacitação e parcerias estratégicas para aumentar em até 250% a capacidade produtiva da cooperativa 4RV, companhia de reciclagem que atua no local. Segundo os responsáveis pelo projeto, o potencial de geração de recicláveis no município é de 12 mil toneladas anuais, mas apenas 5% desse total é encaminhado atualmente para a central de triagem da 4RV. A expectativa é que esse percentual suba
suba para 20% em curto prazo, ampliando a reciclagem e reduzindo o volume de resíduos enviados para aterros sanitários. Denominado Cidade Circular, o programa não só reduz o desperdício, como também eleva a renda dos trabalhadores e impulsiona a economia local. Nos primeiros 5 meses de execução da metodologia Ambipar, a renda dos recicladores aumentou 12,5% e a receita média da cooperativa local cresceu 82%. Além disso, treinamentos técnicos elevaram o preço médio do plástico reciclado em 162%, impulsionando ainda mais o setor. E veja a seguir, Justiça nega prazo maior para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em processo sobre trama golpista. E um levantamento apontou mais de 11 mil pontes brasileiras com risco de acidentes e até desabamentos. A Procuradoria-Geral da República negou hoje o pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles queriam um prazo maior para apresentar a defesa ao projeto que avalia uma eventual participação de Bolsonaro em uma suposta trama de golpe. Termina nesta quinta-feira o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais denunciados pela Procuradoria-Geral da República apresentem suas defesas prévias ao Supremo Tribunal Federal. A defesa prévia é a etapa na qual os acusados podem contestar as alegações antes da possível abertura de uma ação penal. O objetivo é tentar convencer os ministros a rejeitar a denúncia, encerrando o caso sem que o processo avance para o julgamento. Esse período de 15 dias teve início no dia 19 de fevereiro, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a notificação dos advogados de defesa. A primeira turma do STF será responsável por avaliar as manifestações das defesas e decidir se há elementos suficientes para acolher a denúncia apresentada pela PGR. De acordo com as normas internas do Supremo, os casos criminais são analisados pelas turmas da Corte antes de seguirem para possíveis julgamentos. A defesa de Jair Bolsonaro deve apresentar questionamentos de ordem processual de um rol de testemunhas, caso a denúncia seja aceita. Os advogados pediram a suspensão do prazo sob justificativa de que não teriam acesso a todas as provas da investigação. Entre as exigências, solicitaram o espelhamento de todas as mensagens extraídas de celulares apreendidos durante as apurações. Além disso, a defesa argumentou que o prazo deveria ser prorrogado para garantir o mesmo tempo que a PGR utilizou para elaborar a denúncia, que foi de 83 dias. No entanto, todos os pedidos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado afirmou que os advogados tiveram acesso integral às provas documentadas nos autos, além de poderem retirar cópias e acompanhar despachos anteriores. Entre os documentos divulgados está a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a denúncia da PGR, o plano de golpe não se concretizou devido à recusa da cúpula do Exército em aderir à iniciativa. A defesa do ex-presidente sustenta que, caso tivesse a intenção de realizar um golpe, Bolsonaro poderia ter substituído os comandantes das Forças Armadas para garantir apoio militar. Jair Bolsonaro e os demais denunciados enfrentam acusações de tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União. Santa Catarina é o estado brasileiro que tem o menor número de jovens que não estudam e nem trabalham. A famosa geração nem. De acordo com os dados do PNAD Contínua e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Santa Catarina é o estado que possui menos jovens e adolescentes dentro da geração neném, aquela que nem estuda e nem trabalha. De acordo com os dados divulgados na última semana, Santa Catarina tem 10,46% dentro dos seus montantes dos jovens nessa situação. A maior preocupação ainda são as mulheres. 63% delas, dentro desse montante, estão dentro da geração neném, que nem estudam nem trabalham. O percentual menor fica por conta dos homens. Mas o número é comemorado dentro do estado através das secretarias de políticas públicas dentro de Santa Catarina. A divulgação da nota do governo estadual na última semana comemorou, dizendo que o investimento, tanto na educação quanto no cenário de inclusão desses jovens nas áreas de trabalho,
trabalho, principalmente com a entrada deles no mercado através da indústria catarinense, tem se fortalecido. Por isso, os números têm diminuído bastante em Santa Catarina. Portanto, o estado com menos jovens desocupados, sem trabalhar e sem estudar do Brasil, ficou em Santa Catarina os números equivalentes. Atravessar uma ponte no Brasil pode não ser uma boa ideia. Pouco mais de 11 mil destas construções não oferecem tanta segurança, de acordo com um estudo apresentado no Congresso do Concreto por 7 associações nacionais de engenharia e infraestrutura. A projeção faz parte do panorama geral das pontes rodoviárias brasileiras, feito a partir de análise de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP. O levantamento calcula que também há 42 mil pontes com mais de meio século de existência que necessitam de manutenção. A queda da ponte Juscelino Kubitschek no Rio Tocantins em dezembro deixou 14 mortos e 3 desaparecidos e acendeu um alerta do risco de novos acidentes. Segundo os dados oficiais do DENIT, há atualmente 736 pontes em grau crítico ou ruim no Brasil. Mas um estudo feito para empresas que atuam na construção e manutenção dessas estruturas estima que esse número seja 14 vezes maior, com mais de 11 mil pontes em situação precária. As projeções do estudo são baseadas nas estatísticas que mostram a falta de acompanhamento da situação destas estruturas. Das 113.168 pontes brasileiras, somente 12.142 sofreram alguma inspeção, segundo as informações dos 3 órgãos oficiais. Apenas nessas inspeções, 1.039 foram consideradas em situação crítica ou ruim. Além disso, pelos registros oficiais, há ao menos 5.500 pontes com mais de 50 anos. Mas o panorama real é mais grave, alertou Ademir Santos, professor aposentado de pontes e estruturas de concreto da Universidade Federal da Bahia e um dos 3 especialistas responsáveis pelo estudo, apresentado em outubro passado no 65º Congresso Brasileiro do Concreto. O DENIT discute reestruturar o seu programa de manutenção e reabilitação de estruturas, que prevê a renovação de pontes. Há uma estimativa de investimento de 5 bilhões e 830 milhões de reais em 816 obras em condições ruins ou críticas. Mas o departamento diz que ainda não recebeu resposta da Associação Nacional das Empresas e Obras Rodoviárias, da Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes e de construtora sobre a possibilidade de atender a demanda. O DENIT adota regras, como uma da Associação Brasileira das Normas Técnicas, para realizar as inspeções. Mas o presidente da ABNT, Mário Esper, diz que na prática ela não é bem cumprida. Em alternativa ao projeto do presidente dos Estados Unidos de transformar a faixa de Gaza em uma riviera, líderes árabes aprovaram na terça-feira, durante uma cúpula de emergência no Cairo, um plano de reconstrução de 53 bilhões de dólares. O secretário-geral da Liga Árabe afirmou que o plano do Egito agora é um plano dos árabes. Sem se referir diretamente às ideias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele enfatizou que a posição árabe é rejeitar qualquer deslocamento da população de Gaza, seja ele voluntário ou forçado. O Egito elaborou o plano detalhado em um documento de 91 páginas, ilustrado com imagens de bairros arborizados e edifícios públicos grandiosos, como alternativa a um
projeto dos Estados Unidos apelidado de Riviera do Oriente Médio. Em seu discurso de abertura, o presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi também pediu um plano paralelo para avançar rumo à solução dos dois estados, a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. O plano propõe que a faixa de Gaza seja administrada temporariamente por um comitê de gestão de Gaza, sob a autoridade do governo palestino, composto por tecnocratas qualificados. No entanto, evitou abordar diretamente o papel, se houver, do Hamas. O anúncio ocorre em meio a um impasse nas negociações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Para que a trégua possa seguir adiante, Israel exigiu o desarmamento do Hamas, algo que o grupo islamista chamou de linha vermelha. O Ministério Israelense do Exterior disse na terça-feira que as discussões e apoios recebidos no Cairo não abordaram a realidade da situação. A União Europeia propôs um plano de investimento militar de 800 bilhões de euros para todo o continente. O valor, que representa mais de 5 trilhões e 200 bilhões de reais, foi anunciado depois da ameaça de os Estados Unidos suspenderem o auxílio militar à Ucrânia. O plano ReArme anunciado pela Comissão Europeia surgiu com o objetivo de fortalecer as capacidades de defesa do continente. A proposta foi discutida depois da invasão russa no território ucraniano, mas foi impulsionada depois da suspensão do auxílio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, devido a um desentendimento entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na última semana. A proposta ainda está em discussão entre os líderes da União Europeia. De acordo com o plano, o investimento poderá mobilizar até 860 bilhões de euros para a militarização dos países europeus. Os Estados-membros deverão investir uma parcela do PIB no setor de defesa nos próximos anos, o que exigirá uma cooperação histórica entre os países. O sucesso da proposta também dependerá da conciliação entre as economias nacionais e o investimento bilionário. E veja a seguir, empresas brasileiras terão que identificar e reduzir fatores que impactam a saúde mental dos trabalhadores. E no futebol feminino, no México, uma jogadora fez um gol digno de placa. O jogador da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino de São Paulo apresentou um movimento inesperado. A equipe médica do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi informou que ele continua em morte encefálica, mas ainda mexe os olhos. Os procedimentos e exames para confirmar se o jovem tem atividade cerebral foram iniciados na tarde dessa terça-feira. E segundo a unidade de saúde, a decisão de interromper esse protocolo ocorreu após um reflexo de tosse apresentado pelo paciente após ser retirado da sedação. Em nota, o hospital destacou que o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado por antibióticos para evitar infecções. Ainda de acordo com a equipe médica, caso o atleta não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto. O Conselho Federal de Medicina define como obrigatórios os seguintes procedimentos para determinação da morte encefálica: 2 exames clínicos que comprovem a ausência de percepção e a falta de funcionamento do tronco encefálico. Teste que confirme a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima e exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. O diretor técnico do hospital afirmou que em 41 anos de profissão nunca viu uma situação como essa, porque apesar de fazer parte do protocolo, o mais comum é que, a partir do início da retirada da sedação, o quadro evolua a óbito, o que ainda pode acontecer, considerando que o estado de saúde é gravíssimo. Durante a madrugada, a equipe médica retirou a sedação do atleta, que respirava 100% com a ajuda de aparelhos. Pedro Severino foi socorrido após se envolver em um acidente de trânsito no quilômetro 127 da rodovia Anhanguera, em Americana, São Paulo, na manhã dessa terça-feira. Ele estava no banco do passageiro e teve traumatismo craniano com a batida. Pedro Castro, também jogador do Sub-20 do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu um ferimento
ferimentos leves e já recebeu alta. O carro era conduzido por um motorista profissional que não se feriu e disse em depoimento à Polícia Civil que dormiu ao volante no momento da colisão. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso como lesão corporal à direção do veículo automotor. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Americana. A partir do mês de maio deste ano, as empresas brasileiras deverão incluir medidas para identificar e reduzir fatores que impactam a saúde mental dos trabalhadores. A exigência foi determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A nova norma do governo passa a vigorar a partir do dia 26 de maio. As empresas brasileiras deverão incluir medidas para identificar e reduzir fatores que impactam a saúde mental dos trabalhadores, como estresse, assédio moral e sobrecarga de trabalho. A exigência foi determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a partir da atualização da norma regulamentadora número 1, que trata da saúde e segurança no trabalho. Uma das mudanças mais relevantes foi a introdução do gerenciamento de riscos ocupacionais, que obriga as empresas a adotarem um programa de gerenciamento de riscos, o PGR. O programa deve identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais e ocupacionais, para que o funcionário não desenvolva doenças relacionadas ao trabalho, como o burnout. O que mais chama a atenção é que as empresas precisarão incluir a avaliação do PGR. Esse documento, elaborado pela própria empresa, deve conter a análise dos riscos identificados e ficar disponível para fiscalização do Ministério do Trabalho a qualquer momento. Segundo o médico do trabalho, Marcos Mendanha, as exigências envolvem atualizar documentos e avaliações referentes aos riscos ocupacionais, além de incluir os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, como já fazem com os riscos físicos, químicos e biológicos. Antes de a norma entrar em vigor em maio, as empresas devem se antecipar e adotar medidas para reduzir esses riscos, como melhorias no ambiente de trabalho e políticas de saúde mental. Apesar da NR01 não especificar quais ferramentas devem ser usadas para avaliar os riscos psicossociais, uma boa avaliação envolve o uso de ferramentas validadas, como questionários respondidos pelos próprios trabalhadores. É fundamental que os colaboradores tenham confiança de que é sigiloso e não será usado contra eles. As fiscalizações periódicas serão feitas por auditores fiscais do trabalho. O não cumprimento das diretrizes pode resultar em penalidades severas, incluindo multas e interdições. As empresas têm a opção de entrar com recursos e apresentar planos de adaptação. O valor da multa é variável e leva em conta o tipo específico da infração, o número de empregados e o porte da empresa, segundo os especialistas. Gostar do sol e de uma bela praia é uma coisa comum para muitas pessoas. O problema é que, de acordo com estudos da ciência, tudo que é pouco ou muito pode até matar. O forte calor é um destes fatores que deveriam merecer melhor atenção. Um estudo da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro revelou uma conexão entre o aumento das temperaturas e o crescimento no número de mortes em diversas regiões do estado. A pesquisa analisou dados meteorológicos e de mortalidade, constatando que a região noroeste foi a mais afetada, com um aumento de 74% no risco de óbito, principalmente entre idosos. A região serrana também apresentou impactos significativos, incluindo um aumento no número de casos de dengue. O estudo, que abrangeu 92 municípios do estado, identificou que entre os dias 11 e 18 de novembro de 2023, quando o Rio enfrentou uma onda de calor severa, houve um pico no número de mortes. As regiões Centro-Sul e Serrana tiveram os maiores períodos de calor extremo, mas a Noroeste registrou o maior risco de mortalidade. Conhecida por produção agropecuária, essa área já possui
possui temperaturas elevadas, devido a características geográficas. E a falta de chuvas agrava ainda mais a situação. Os pesquisadores alertam que, além das condições naturais, as mudanças climáticas podem estar intensificando esses fenômenos. O impacto do calor extremo foi mais grave entre idosos, cuja taxa de mortalidade superou a média da última década em 18%. O grupo de 40 a 49 anos também apresentou aumento significativo, com um crescimento de 10% nas mortes. Entre as profissões mais afetadas estavam pedreiros, motoristas de ônibus, ambulantes, empregadas domésticas e cozinheiras, trabalhadores que estão frequentemente expostos ao calor intenso. Diante desse cenário, um projeto de lei e tramitação no Senado busca reconhecer o clima do norte e noroeste do estado como semiárido, prevendo a criação de um fundo de desenvolvimento econômico para a região. Enquanto isso, especialistas destacam a necessidade de medidas urgentes para diminuir os efeitos do calor extremo, principalmente para as populações mais vulneráveis. Mais da metade dos adultos do mundo e 1/3 de todas as crianças e adolescentes viverão com sobrepeso ou obesidade até 2050. Foi o que apontou uma pesquisa da revista científica The Lancet. A pandemia de obesidade tem preocupado as autoridades de saúde global. De acordo com uma nova análise, as falhas na resposta à crescente crise da obesidade nas últimas 3 décadas contribuíram para um aumento surpreendente no número de adultos, crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade em todo o mundo. O aumento é visto como um fracasso nas metas estabelecidas pela Assembleia Mundial da Saúde para este ano, que previam a interrupção do aumento de casos de diabetes e obesidade, além da redução das mortes. De acordo com a nutricionista e especialista em obesidade, Micaele Rodrigues, os ultraprocessados são os principais responsáveis pela crescente, tanto pela facilidade quanto pelo baixo preço quando comparado com os produtos naturais, que consequentemente são mais saudáveis. Fácil você ter acesso a alimentos ultraprocessados, né? E é até um pouco mais barato, vamos dizer assim, do que alimentos mais saudáveis. Então, muitas famílias às vezes preferem, né, comprar um alimento ultraprocessado, que vai ser um pouco mais barato, né, do que um alimento mais saudável. Então, assim, tendo essa questão também da parte econômica, né, porque depende muito de cada país, mas principalmente nessa parte econômica, pesa muito para as pessoas. Além disso, os produtos ultraprocessados acabam sendo mais atrativos para o paladar, o que pode gerar uma dependência do açúcar presente nesses produtos. E aí também pelo fato desses alimentos serem hiperpalatáveis, né, eles serem gostosos, vamos dizer assim, né, as pessoas têm preferência, o nosso paladar ele começa a ficar tendo uma certa necessidade de consumir cada vez mais, a gente acaba tendo esse consumo mais exacerbado, né, então acaba que a prevalência de que haja obesidade e sobrepeso é muito alta. O sedentarismo também é um dos responsáveis pelo número alarmante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de adultos no mundo são sedentários. Fora que a gente também tem a questão de baixa de atividade física, né? As pessoas acabam sendo mais sedentárias, então hoje também com, né, o trabalho home office, as coisas estão mais práticas, né? Então, inteligência artificial, tudo isso facilita muito a nossa vida, mas faz com que a gente seja um pouco mais sedentário. Então, a gente, muitas vezes, né, as pessoas para ir numa padaria, às vezes não quer ir caminhando, quer ir de carro. Então, assim, isso também colabora para que o aumento da obesidade e do sobrepeso aconteça. Mas a preocupação não fica apenas entre os mais velhos. As crianças, que sempre foram sinônimo de energia e brincadeiras, estão se tornando cada vez mais sedentárias. De acordo com um estudo publicado, até 2050, 1/3 das crianças e adolescentes do mundo estarão acima do peso. Então ela não tem, a criança tem sido cada vez mais sedentária, então ela não brinca na rua, as atividades dela são muito, né, mexendo com tela. E também tem a questão, né, que os pais também, com a correria do mundo atual, né, acabam oferecendo para as crianças alimentos mais práticos. Esses alimentos práticos são ultraprocessados, então tem alto teor de gordura, alto teor de açúcares, né, de sódio. Então a criança vai consumindo aquele alimento e aí vai acarretando sobrepeso, obesidade. Por isso, Micaele
alerta para a importância de uma vida mais agitada para as crianças e o quão importante é a introdução alimentar para os pequenos. A primeira coisa é, principalmente em relação às crianças, né, é dar um período para as crianças de atividade física, né, reservar alguma parte do dia para levar as crianças para fazer uma atividade física, né, que seja da preferência da criança, não deixar ela com tanta tela, né, tanto tempo de tela. Isso prejudica muito tanto as crianças quanto os adultos, né, o excesso de tela, ele já é comprovado que ele prejudica a nossa saúde. Ajudar a criança a ter o passo a passo de introduzir alimentos saudáveis, de fazer toda a introdução alimentar corretamente e ofertar mais os alimentos, né? Tem muitos pais que falam, meu filho não gosta disso. Que tal preparar de uma outra forma aquele alimento, né? Então, meu filho não gosta de certos legumes, mas às vezes você faz o legume sempre do mesmo jeito, com a mesma cara. Que tal cortar de um formato diferente, ao invés de fazer cozido, fazer assado, mudar um pouco o tempero? Então, ofertar diversas formas, diversos formatos várias vezes. As crianças, elas precisam de repetição. Não é todo dia que a gente vê uma boa jogada no futebol. Vamos ver agora um lance que aconteceu em um jogo da Liga Feminina do México. Olha só. Lisbeth Oveio, meia-campista do Tigres do México, marcou um gol histórico diante do Chivas Guadalajara, pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano Feminino. O gol dela vem sendo chamado nas redes sociais de Gol Escorpião, após receber um cruzamento de Jenny Hermoso. Oveio dobrou as pernas e com o pé esquerdo conseguiu acertar um chute impressionante que foi parar dentro do gol. O lance ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo e tomou as redes sociais. Foi nomeado como um dos candidatos ao Prêmio Marta, que reconhece o gol mais bonito da temporada. A jogadora é formada nas categorias de base dos Tigres e é um dos pilares da seleção mexicana. Entre seus feitos, o destaque é o título do campeonato da CONCACAF Sub-20 e a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2023. Nessa temporada, Oveio disputou 34 jogos, marcou 29 gols e deu 5 assistências. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.